Olá, queridos irmãos em Jesus Cristo, amigos e todos os mais que estiverem conosco, nos ouvindo nesta aula de Escola Dominical. É uma grande alegria estar com vocês todos e agradeço a Deus por esta oportunidade tão preciosa de compartilhar com vocês sobre este mês em especial em que comemoramos um fato extraordinário que mudou a vida de muita gente. Gostaria de começar esta aula orando, pedindo a Deus que nos dê sabedoria e também compreensão nas questões que iremos estudar juntos. Oremos então, meus irmãos. Nosso Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos por este dia em especial, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. E nós te louvamos, ó Senhor, porque o Senhor tem sido esse Deus tão presente, esse Deus misericordioso que tem nos ajudado e tem estado conosco, Senhor. Tem abençoado os nossos familiares, os nossos irmãos em Cristo, aqueles que estão nos ouvindo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos guarde de todos os males, ó Deus, que possamos ter discernimento, devemos ter capacidade. Ajuda-nos, ó Deus, neste momento tão difícil desta pandemia, em que tem nos afastado dos nossos irmãos, dos nossos familiares. Pedimos que o Senhor seja com sua misericórdia, com o seu grande amor, nos ajudando em todas as coisas, para que possamos novamente juntos estarmos para louvar e bendizer o teu nome. Te agradecemos isso e te louvamos em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Pois então, meus irmãos, o tema dessa aula será Natal, boas novas em Jesus Cristo. Ok, então vamos ver se você está mesmo ligado, está prestando atenção. Responda esta pergunta. O que comemoramos nesse mês de dezembro? Ok, quem respondeu Natal acertou! Mas você que respondeu outra coisa, sinto muito, errou! Errou! Quero dizer, meus irmãos, que essa mensagem do nascimento de Jesus Cristo não é coisa nova, não. Já tem uns bons séculos que ela vem se propagando pela história da humanidade. E também tem chegado aos nossos dias. Um dos profetas da Bíblia, chamado Isaías, já havia anunciado este acontecimento, mais ou menos uns 740 anos antes de Cristo. E está registrado no livro de Isaías, no Velho Testamento, no capítulo 6, no verso 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E no verso 6 do mesmo capítulo diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E há mais de 2020 anos atrás essa mensagem chega aos nossos dias. Creio que não há necessidade aqui de dizer como foi a história do nascimento de Jesus. Muitos outros profetas falaram deste acontecimento, da vinda de Jesus, chegando o momento em que Deus enviaria o seu Filho ao mundo. E esse ato de bondade e de amor, ele escolhe então uma mulher chamada Maria, mulher simples, mas muito abençoada, e através de uma revelação milagrosa do Espírito Santo de Deus, ela fica grávida. Convém também aqui registrar a profecia do profeta Isaías, no capítulo 7, versos 14, que registra: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
Maria, por ser tão abençoada, atende prontamente ao pedido de Deus e coloca-se à disposição da vontade dele. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no verso 28 até o 33, está registrado: E o anjo disse a Maria: Alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Não temas, porque você achou graça diante de Deus. Eis que você conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será filho do Altíssimo Deus, o Senhor. Ele lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, a história conta que José, que era o noivo da Maria, ele calcula lá, bom, é melhor deixá-la, né? E vou fazer isso secretamente, pois sabia o que a sociedade faria com Maria se soubesse que ela estava grávida antes de casar-se. Então, ele recebe a visita do anjo, que esclarece ao seu coração o que está acontecendo e o que deveria ser feito dali em diante. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, no verso 19, diz que o anjo esclarece que nela o que foi gerado é do Espírito Santo. Dessa maneira, acalma o coração de José, que entende que é uma soberania e vontade de Deus. Cabe aqui algumas considerações para esclarecer o contexto em que esses fatos estão acontecendo. Pois já faz tanto tempo, não é? E aconteceu num lugar tão longe, que talvez leve você a crer que o que eu tenho a ver com isso, com toda essa história, uma vez que aconteceu em lugares e com pessoas tão distantes que eu não tenho nenhuma relação com isso. Mas é importante dizer que você tem sim, eu também tenho. Esse texto que vou ler está no que chamamos o Velho Testamento. E está acontecendo uma situação em vários lugares, principalmente com o povo de Israel. O povo chamado pelo nome de Israel, que era o povo escolhido por Deus, e os profetas eram assim chamados para ter uma missão especial de trazer de Deus orientações ao povo naquele contexto que estava acontecendo, isso mais ou menos há uns 750 anos antes de Cristo. Se você imaginar, somados com 2020, né, dá quase 3 mil anos atrás, né? E reparem vocês, meus irmãos, como esse texto é tão atual e tão presente em nossos dias, não é? Fala tanto da nossa realidade que parece que o texto foi escrito a semana passada, né? O profeta chama-se Isaías, se vocês quiserem me acompanhar, ele está no capítulo 4, no versículo 1. Então ele diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vocês filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, não há amor, nem conhecimento de Deus. E lá mais abaixo no verso 2, o que prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. E por final, no verso 6, diz que o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Vale a pena aqui ressaltar que o conhecimento de Deus nos traz esses desequilíbrios, né? Nos traz essas ações que fazem com que nós nos tornemos individualistas e ao mesmo tempo não nos preocupemos uns com os outros. Então prevalece a ideia de que eu tenho mais, eu sou melhor, ou eu tenho muito, eu sou maior. Então esse era o contexto que estava acontecendo com o povo de Deus e que Deus estava muito insatisfeito. E o que pensar nos dias de Jesus Cristo, lá naquele em que Jesus Cristo nasceu? E era uma sociedade também perversa, malvada, né?
prevalecia o poder político e, acima de tudo, religioso. Havia perseguição, havia injustiça, e a justiça que tinha era cheia de falhas, e é uma comunidade com todos os vícios que a gente pode imaginar, né? Lendo a Bíblia, a gente descreve vários deles, né? Que havia distorções contra o mais pobre, distorções contra as viúvas, e assim havia uma sociedade cheia de desequilíbrios. Me parece aqui interessante considerar que muitas das nossas sociedades nos nossos dias não estão longe disso não, né? O que você acha? Como é que está a nossa sociedade? Vale a pena refletir sobre isso, não é? Há um contexto muito parecido com esse em que Oséias descreve o povo de Deus. A vinda desse menino iria mudar a história não só daquela cidade pequenina, mas também da humanidade, pois essa cidade, era o lugar escolhido por Deus, e ela ia ser a portadora de uma grande mensagem de justiça, de igualdade e de amor, solidariedade. E, acima de tudo, proclamaria a mensagem de Deus traria a redenção a todos através dos nossos dias. A mensagem desse acontecimento lá em Belém é tão importante, tem se desviado essa mensagem da verdadeira mensagem do nascimento de Jesus. Temos uma sociedade consumista, individualista, onde confundem essa mensagem de amor e de fraternidade nesses dias de Natal e de reconhecimento da maravilhosa graça de Deus em Jesus Cristo, transformam isso em um mês de consumo exagerado, nos sentimentos de individualidade, exclui do centro da mensagem do Natal o verdadeiro sentido, trazendo para a cena outros atores e elementos novos que desvirtuam completamente a razão e a essencialidade da esperança que Jesus Cristo traz como Senhor. Leamos juntos o texto que está em registro de Romanos, no capítulo 1, no versos 28 a 31. Ele identifica e ilustra muito bem esse sentimento que me parece ser tão presente na nossa sociedade. Diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contendas, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, e que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também o que aprovam, os que assim procedem. Partindo então desse princípio de que a nossa sociedade e as outras sociedades não consideram esse evento do Natal como um presente, uma dádiva do Deus presente, nós vemos esse tipo de atitude relacionada às coisas de Deus. Então, as pessoas se tornam, em função de toda essa bagunça que tem, né, se tornam realmente alheias ao que está acontecendo no espírito do Natal. E o Natal vai se tornando esta data sem muito significado para muitas pessoas. Isso é triste, né? Porque a mensagem do nascimento de Jesus Cristo, ele está extremamente ligado ao fato daqueles que conhecem que Jesus também cresceu, né? Morreu
e ressuscitou, né? Cumprindo a missão cabalmente ali que foi dada, né? E o Natal traz essa esperança de que há um Deus soberano e poderoso que se importa com aqueles que se voltam a ouvir a sua voz e a obedecer-lhe. Então, essa relação do Natal, na minha opinião, está extremamente ligada à missão de Jesus Cristo, né? De que ele não ficou só como criança, ele cresceu e cumpriu essa determinação dada por Deus como Salvador e ressuscitou e está junto com Deus. Isso é uma reflexão que nós devemos fazer no Natal, porque ela é importante, porque é o princípio da nossa reafirmação com Deus, a nossa reintegração com as coisas que Deus dá e que Deus tem nos dado, né? E lá no livro de Hebreus, no capítulo 2, o apóstolo Paulo afirma que por essa razão importa que nos apeguemos com mais verdade, com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas nunca mais nos desviemos, né? Então, o autor do livro aos Hebreus diz que a razão da nossa fé está nas verdades que nós ouvimos, né? E que não devemos, em hipótese alguma, nos desviar daquilo que nós aprendemos que fala a respeito sobre a soberania de Deus. Eu penso assim que talvez não tenhamos a dimensão que merece esse acontecimento chamado nascimento do nosso Salvador. Mas vamos nos reportar naquele contexto em que o povo vivia. O povo tinha muitas privações. De fato, uma notícia de tal importância como essa, tenho certeza que traria uma grande agitação no povo, né? Em todos os aspectos, né? Os políticos ficariam muito preocupados com isso, porque transformaria o modo com que se faz política, né? Os religiosos, então, ia contestar todo aquele sentimento de religiosidade que havia na sociedade, e de modo a criar um julgo, né? E Jesus vai trazer esta verdade de forma mais clara, de que ele é a verdade, de que ele é a vida, né? Ele é o caminho. E na sociedade também, porque acredito que à medida que as pessoas iam ouvindo da notícia, né? Como não havia essa dimensão da notícia se espalhar de forma tão rápida como nos nossos tempos, né? Porque eram feitas de boca a boca, né? Ela ia se espalhando de forma estrondorosa, né? De que nascera naquele tempo na cidade de Belém o Salvador, né? Então, todos, independentemente de sua condição social, queriam ou gostariam de vê-lo e conhecê-lo, para saber o que aconteceria de tão maravilhoso nessa dimensão desse ato do nascimento de Jesus. As afirmações e revelações dadas por Deus, tais como as que foram trazidas ao anjo, a Maria, né, que dizendo que ela ia conceber, ia ter um filho, e esse filho era obra do Espírito Santo, ao próprio José, né, que é convencido pelos anjos, pelo anjo, de que aquilo era uma obra divina, né? Os pastores que foram revelados nos campos a ir ao encontro de Jesus Cristo, né? Os reis magos que foram guiados pela estrela maravilhosa e que daria como final daquilo a manjedoura onde estava o nosso Senhor e Salvador. A João Batista, né? Que declara que Jesus Cristo, esse sim tira os pecados do mundo, né? A Zacarias, que foi revelado de que Maria ia ter um filho, né? Então, todas essas revelações trariam uma inquietação de como seria, quem ele seria,
como seria, né? As afirmações que havia nascido um rei em Israel. Imagine o contexto disso, né? Os grandes poderosos talvez tivessem a preocupação de saber quem é esse rei, né? Um salvador para a redenção dos pecados. Imaginou que loucura, né? Alguém que pudesse perdoar pecados, né? Eu e você talvez, né? Não conseguiríamos imaginar tal rebuliço que estas verdades, né? Que essas notícias no tempo de Jesus trariam àquele povo, né? Por isso é tão importante a gente lembrar do nascimento de Jesus Cristo. Ele tem dimensões muito maiores das quais nós imaginamos, né? A de um simples nascimento de uma criança não só é histórica, que aconteceu há tantos anos atrás, não é estática em um momento da história da humanidade, mas esse fato tem que trazer o impacto que ela produz em nossas vidas, na minha e na sua. Hoje, em 2020, a história é contada de um fato que aconteceu há tanto tempo e move o coração de tantas e tantas pessoas, né? Tantas pessoas acabam entendendo a dimensão desse fato e conhecem Jesus Cristo através do seu amor, através da sua história, através da palavra, através da igreja, né? Por esse fato acontecido tão longe, a um outro povo tão distante, tão diferente do nosso, tem que trazer reflexos, né? Tem que trazer reflexão sobre a minha vida e sobre a sua, mas também ela traz transformação na vida das pessoas, porque o convite do Natal é que nós reconhecemos na figura dessa criança que nasce como o homem que é Deus, que se torna Deus e vem até nós como Jesus Cristo, como o Salvador, como o Senhor, morre e ressuscita e está à direita de Deus Pai, né? Como o próprio Deus. Esse deve ser, no meu entendimento, o espírito do acontecimento do Natal. Esse evento é o convite para estarmos na presença do Deus Altíssimo, reconhecendo que soberana e o poder é somente dele, conforme o registro que está no Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Vê nesse texto que há uma reflexão de salvação, uma reflexão de que há necessidade de reconhecermos em Cristo o verdadeiro Senhor, aquele que morreu e que ressuscitou, e que o Natal nos faz menção disso, nos faz lembrar disso, e nos faz nos colocar na presença de Deus, fazendo com que a nossa vida seja transformada para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Dessa maneira, então, esta mensagem extraordinária do Natal, que nós fazemos reflexão nesse mês de dezembro, em que lembramos o nascimento de Jesus Cristo, essa mensagem é do próprio Deus vivo e encarnado. Se fez entre nós como homem, para mostrar às pessoas, ao homem e à mulher, o significado profundo desse ato de amor de Deus. Então, o próprio Deus se revela ao homem, mostrando que o seu amor é infindável, a sua misericórdia não tem fim. É um Deus que não muda o sentido e o desejo de salvar o homem. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, diz, o próprio João diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então essa expressão do Verbo é a revelação de Jesus Cristo do próprio Deus. Então, meus irmãos, o Natal tem que trazer essa dimensão de transformação que leva as pessoas a entenderem o verdadeiro sentido da vida, entender o sentido
daquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Então espero que ter contribuído ou reafirmado na sua fé aquilo que representa o Natal, e espero também ter despertado o sentido pleno do Natal para as pessoas que por vezes não entendem o significado mais profundo desta data, né? Essa data, ela é tão importante, ela precisa e deve ser lembrada não somente como Natal, como o nascimento de uma criança, mas também deve refletir na salvação que Jesus Cristo nos traz, da morte que nos traz a redenção, da vida que conseguimos com Cristo e que um dia iremos nos encontrar com Ele lá no céu. Mas também nos ajuda a refletir que não é só o Natal que devemos agir dessa maneira, mas também em todos os outros dias da nossa vida, pela importância deste fato deve ter na minha vida e na sua. Pois o nascimento de Jesus Cristo nos dá agora o acesso ao Pai Celestial, na condição de sermos chamados filhos de Deus através da adoção em Jesus Cristo. E dessa maneira sermos reconciliados, perdoados pelo amor e sacrifício de Jesus. Isso tudo nos dá esperança, isso tudo nos dá fé de que temos um Deus que se importa conosco e nos tem amado e nos amado muito. Muito obrigado, irmão, pela atenção que vocês tiveram, né? E espero ter contribuído um pouco para essa reflexão do Natal. E gostaria de convidar você a baixar a sua cabeça e orarmos juntos, mesmo online, né? Para que Deus possa ouvir a nossa oração e possa estar mexendo com o nosso coração, com os nossos sentimentos. Vamos orar então. Deus querido, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela esta expressão maior que é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Este fato que tem transformado há muitos séculos, muitas pessoas têm transformado vidas e essas vidas têm compreendido, Senhor, de que o nascimento reflete o amor perfeito que o Senhor tem por nós. Reflete a necessidade de vermos em Jesus Cristo o nosso Senhor e o nosso Salvador. Pedimos ao Deus querido que o Senhor faça esta obra maravilhosa nas nossas vidas, Senhor, nos transformando dia após dia. Que o Natal seja uma reflexão de como somos, de como estamos agindo com as coisas de Deus, de que é importante nós nos voltarmos a entender na reflexão da Tua Palavra e também, acima de tudo, ouvirmos o que o Senhor tem ao nosso coração. Abençoa-nos, ó Deus. Eu também te peço pelos meus irmãos em Cristo, aqueles que estão por algum motivo desolados, ó Deus, estão tristes, que o Senhor possa consolá-los, ó Deus. Que neste mês de Natal, em que relembramos o nascimento do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, possa, Senhor, trazer esperança, possa trazer perseverança, possa trazer momentos melhores, ó Deus, felizes, que tenhamos paz, que tenhamos saúde, Senhor, para que o Senhor possa sempre estar ao nosso lado. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento tão precioso. Guarda a vida dos meus irmãos em Cristo, nós te agradecemos por tudo. Em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos agradecidos. Amém, Senhor.